Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, Irmão Alex, beleza? Vamos lá então, nós estamos lendo um livro aqui, A Doutrina Bíblica dos Anjos, Estudo sobre a Natureza e o Ofício dos Seres Celestes. A parte é escrito por Severino Pedro da Silva, e a parte que nós estamos lendo é Os Demônios e Sua Existência. E aí nós vamos ver a parte que fala sobre Belial, beleza? Esse é o vídeo parte 31. Vamos lá então. Belial. É que concórdia há entre Cristo e Belial, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 15. Esse vocábulo, Belial, é também um dos nomes de Satanás, mas em sua aplicação profética. O nome em hebraico é Belial, que significa Senhor da Noite, enquanto que no campo moral traz a ideia de sem valor. Assim, filhos de Belial seriam, pois, homens levianos, de baixo caráter. Nos escritos de Qumran, Belial aparece com o nome do espírito maligno. O Eterno criou dois espíritos. Segundo este conceito, o espírito da luz e o espírito ou anjo, o mensageiro das trevas, Belial, sendo que os dois exercem seu poder no presente. Belial é um anjo da malevolência que vive no coração dos seus seguidores, os filhos das trevas. A Septuaginta, traduz a palavra Belial como inutilidade, ímpio, transgressor, perte e etc. Mas na literatura judaica pós-bíblica, Belial, em grego, Beliar é o nome de um personagem, precisamente o anticristo, ou uma encarnação do mal. Outros rabinos atribuem o significado mundo dos mortos. Em 1 Samuel, capítulo 22, verso 5, e Salmos, capítulo 18, verso 4, ou seja, local de onde não se pode voltar, ou ainda, como no contexto do argumento, Senhor da Noite. No Novo Testamento, este personagem era conhecido. Paulo diz ser ele um antagonista de Cristo que queria ancorar para si uma comunhão paralela com seus santos. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 15. Precisamente, ele ali é retratado como um espírito de baixo caráter, infiltrado de Filânia. Zacarias, capítulo 19, verso 22 ao 26. Os dois homens que acusam Nabote eram filhos de Belial. 1 Reis, capítulo 21, verso 10 e 13. Aplica-se também este capítulo aos 200 guerreiros de Davi, 1 Samuel, capítulo 30, verso 22. Mas anteriormente eles já tinham zombado de Saul, 1 Samuel, capítulo 10, verso 27. A arma mortal usada por Belial parece ser o desprezo. A forma Belial aparece somente em alguns poucos manuscritos posteriores e nos manuscritos gregos. Não obstante, Belial é o texto grego original neste ponto, conforme lemos no P46, PCPL, nos manuscritos latinos da Vulgata e etc. Belial é a forma hebraica, ao passo que Beliar é a forma grega. O intercâmbio entre o L e o R é bastante comum em qualquer idioma, podendo ser ilustrado na língua portuguesa.
em vários países onde o mesmo intercâmbio tem lugar. Talvez fosse mais fácil para os gregos pronunciar a palavra com R final do que L no final, ou talvez tudo. Pensa alguns que não tivesse passado de um desenvolvimento a um acaso no emprego dessa palavra. Muitos eruditos veem nessa passagem Belial uma reprodução de Azazel, no livro de Levítico, capítulo 16, verso 8, verso 10 e verso 26, e etc. Vem no termo Azazel, em nossa versão corrente, bode, emissário, vocábulo que ocorre somente 2 vezes na descrição sobre o dia da expiação. Levítico capítulo 16, verso 8, verso 10 e verso 26. O Dr. Gritt discute o assunto em a seguinte forma: para o povo há 2 bodes, e aqui também há diversidade, pois servem os fins distintos. Isto é dado detalhadamente. Carece de algumas explicações. Lança-se sorte sobre 2 bodes para determinar seu destino, um para o Senhor e o outro bode emissário. Nesta última versão revisada, põe para Azazel, invocando assim sua forma hebraica primitiva. O Dr. Van Selmen, professor de línguas semitas da Universidade de Pretório, faz 4 interpretações aqui. A palavra denota bode emissário e pode ser explicado como bode El, que se vai de Azael. Esta forma, na realidade, é mais antiga e é mais corrente, por ser também adotada pela Septuaginta e pela Vulgata Latina, que supõe o vocábulo Azazel, derivado da raiz Azai, com o sentido de afastar. Segundo, é usado como infinitivo, a fim de remover. O árabe azalá remove. Este segundo trazia a ideia do Salmo 103:12. Quanto está longe o Oriente, o Ocidente assim afasta, remove de nós as nossas transgressões. Terceiro, a palavra Azazel significa então uma região solitária, ou como dizem certas versões, desolada. Levítico capítulo 26, verso 22. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, a terra solidária, e enviará o bode ao deserto. 4. É o nome de um demônio solidário que vagava naquela região, derivada de Azá, ser forte, e de El, Deus. No livro apócrifo de Enoque, frequentemente Azazel é mencionado como sendo um anjo caído, mas essa ideia deve ter sido incorporada nele do próprio livro de Levítico. Finalmente, é possível a interpretação para Azazel no ritual deve ser que o pecado, de maneira simbólica, foi removido por meio do arraial de Israel e levado para a região do norte, região da morte. Miqueias capítulo 7, verso 19. Pois é impossível que um demônio cooperasse na remoção dos pecados de alguém. Isso contraria toda a argumentação e a natureza das Escrituras. E ainda mais, para aqueles que fazem um paralelo entre Azazel e Belial, fique mais distante tal pensamento, que concórdia há entre Cristo e Belial. Nenhuma. A possível interpretação natural é que as 2 primeiras letras da palavra significam bode, e que um bode sofre o que cai
a sorte. O restante da palavra significa ir, embora ou partir. E isso é exatamente o que fez o bode. Ele realmente traz a ideia em si, bode emissário. Beleza, pessoal? Então tá aí mais um vídeo. Que o Eterno possa estar nos abençoando. E um abraço do irmão Alex.